Hello! Hoje a gente vai ver a melhor estratégia de prova para a prova de matemática do Enem. Então vamos lá, vem comigo! Então vamos lá, Felipe, por quê? Por que estratégia de prova? E eu já quero fazer uma pergunta, você tem alguma estratégia de prova? Então olha só, a gente vai começar aqui nesse vídeo falando o porquê que a gente tem que ter uma estratégia de prova. Eu vou falar dos erros mais comuns. Eu vou falar da estratégia de prova, uma estratégia básica, tá? Para você, se você nunca aplicou uma estratégia de prova, eu vou passar uma básica e eu já vou passar uma estratégia avançada, que é além da básica, que eu passo para os meus alunos, para quem está acompanhando aí comigo, já aplica e já tem resultado. Eu te falo o seguinte: quando você começa a ter uma estratégia de prova, fica até gostoso você fazer um simulado. Por quê? Porque as coisas fluem muito mais fácil, tá? Então a gente vai abordar isso aqui hoje. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que eu tenho que adotar uma estratégia de prova? Por quê? Porque eu não pego simplesmente da primeira questão e vou fazendo em ordem até a última questão. E aí a gente tem que recordar o seguinte: por que a gente adota uma estratégia? Em qualquer coisa da vida. Por que a gente tem uma estratégia? Simplesmente para a gente otimizar alguma coisa. E no Enem não é diferente, a gente tem que ter uma estratégia para otimizar a nossa pontuação, otimizar o nosso tempo. E quando eu digo otimizar a nossa pontuação, é otimizar o TRI, Teoria de Resposta ao Item, ao nosso favor. E é nesse vídeo que também a gente vai ver como a gente faz isso e tem uma dica de ouro na parte da estratégia em si, tá? Então segura aí que tem dica de ouro, top. Então vamos lá. A gente já viu então que a gente tem que ter uma estratégia para otimizar algo, e no nosso caso, né, na prova do Enem, a gente está tendo uma estratégia para otimizar nosso ponto e otimizar nosso tempo. E é isso que a gente vai ver. E aí, quais são os erros mais comuns? Tem muita gente que fala o seguinte: Felipe, eu tenho uma estratégia de prova. Eu tenho. E aí eu quero falar alguns erros comuns de algumas estratégias frequentes que eu vejo. Vamos lá. Estratégia número 1. Ano passado, quando eu trabalhava no cursinho, era comum a galera fazer a seguinte estratégia. Pegava um bloco de 9 questões e fazia esse bloco em 30 minutos. Então, questão 136, questão de matemática, você vai fazer 9 questõezinhas e você vai separar esse bloco, você tem meia hora para fazer esse bloco, certo? Seguindo esse cronograma, você vai fazer a prova de matemática em 2 horas e meia. Então, se você está fazendo o bloco lá, faltou 2 questões para você fazer e passou meia hora, não interessa, você vai para a próxima. E aí tem uma explicação neurolinguística para isso, que a princípio é o seguinte: quando você foca naquelas meia hora, né, que você tem que fazer aqueles 9 exercícios, você não pensa num todo. Então você meio que deixa de ficar cansado, né? É como se fosse assim, uma imagem. Você vai correr uma maratona, sei lá, 42 quilômetros. Imagina que você começou a correr, você correu 100 metros, você está pensando assim: nossa, eu tenho que correr 42 quilômetros. Nossa, eu tenho que correr 42 quilômetros. Não é o melhor pensamento para você ter. Agora você pensa assim: cara, eu vou focar nesse próximo quilômetro. E aí você fez o primeiro quilômetro, depois você começa a pensar: cara, eu tenho que focar no segundo quilômetro. E assim você vai fazendo por partes. Isso ajuda a gente a conseguir fazer um processo, tá? Manter uma energia ali. E essa estratégia tem esse fundamento, esse objetivo, tá? Porém, qual que é o defeito dessa estratégia? Então, em relação à energia, ela pode ser até boa. Você conseguir economizar uma energia psicologicamente falando. Porém, todavia, a gente tem o seguinte: imagina que, sei lá, 6 questões difíceis caíram nesse bloco de 9 questões. Você vai ficar meia hora ali. Provavelmente você não vai conseguir fazer as 9 questões, você vai ficar agarrado em umas questões difíceis, isso pode te abalar psicologicamente. Enfim, tem vários probleminhas. E também pode acontecer o seguinte: talvez pode acontecer de ter, sei lá, 7 questões fáceis e 2 questões médias, tá? Lembrando, o que eu tô falando isso? Que pode ter em uma prova e talvez não pode ter em outra. Porque como são provas diferentes, prova azul, prova rosa, eles distribuem as questões de maneira diferente. Então pode acontecer de você pegar as 6 primeiras questões sei lá, no caderno azul ser 6 questões difíceis e no caderno rosa ser 6 questões fáceis, tá? Vai mudar a ordem das questões. Então pode acontecer que você pode cair numa ordem que não vai te ajudar. Então você vai fazer ali, sei lá, pode cair 9 questões, 7 questões fáceis, 2 questões médias, e você fazer isso em 25 minutos. E vai sobrar o tempo, como é que você vai fazer? Como é que você vai administrar isso? Então não é uma estratégia que você tem um total controle do que você está fazendo. E a ideia da estratégia, a gente tem que pensar que é o seguinte:
O fundamento de uma estratégia, para a prova de matemática, para a prova do Enem em si, né? É você conseguir acertar as questões fáceis, otimizar toda a sua energia para as questões fáceis, a energia que sobrar para as questões médias e o que sobrar das questões médias fazer as questões difíceis, certo? A estratégia tem que ter essa ideia, esse fundamento aqui por trás, certo? E aí como é que a gente difere uma questão fácil de uma questão difícil, de uma questão média? Eu vou falar daqui a pouco. Mas o objetivo central tem que ser isso. Tem que colocar sua energia primeiro nas questões fáceis, porque vale mais ponto, depois nas questões médias e depois nas questões difíceis. Então eu pergunto assim, você que vai fazer a prova, eu vou te dar duas provas. Essa aqui é o caderno azul. As questões são separadas, as questões são distribuídas, sei lá, questão fácil, média, difícil, igual no Enem. E aqui eu vou te dar outro caderno. E esse caderno aqui está separado simplesmente das questões fáceis, depois das questões médias e depois das questões difíceis. Você não vai preferir com esse caderno? Esse caderno que já está separado das questões, então você simplesmente vai pegar as questões fáceis, show de bola, dedica um tempo, depois das questões médias e depois das questões difíceis. E aí se faltar um tempinho, ou se você deixar de fazer uma ou outra questão, você sabe que é uma questão difícil e não vai te prejudicar tanto pela teoria de resposta ao item, pelo TRI. Então o fundamento, o objetivo de uma estratégia de prova tem que ter isso. Então, esse primeiro erro comum, que eu falei que é uma estratégia que muitas pessoas adotam, não tem esse princípio. Então, já falha pela base ali, beleza? E aí, uma estratégia que eu também já vi o pessoal falando é o seguinte, Felipe, então, eu vou olhar todas as questões, eu separo as questões em fáceis, médias e difíceis e depois começo a fazer a prova. Aí eu falo que não faz sentido nenhum você fazer isso. Porque se a gente já tem que fazer as questões fáceis e médias logo no começo da prova, qual é o sentido de você ler uma questão, gastar um minuto e falar, uma questão fácil, marcou para fazer depois? Não, sabe, uma questão fácil já faz no momento que você lê a questão, porque senão você vai ter que voltar nela de novo depois e ler ela novamente, tá? E aí, enfim, tem infinitas estratégias de prova que falta essa base, e eu vou explicar a verdadeira estratégia, tá? E aí é interessante porque começa a ter infinitas ramificações de estratégias. Tem gente que, na verdade, não tem estratégia e acha que tem estratégia. Tipo assim, Felipe, eu faço as 10 primeiras questões, depois eu faço as 10 últimas questões, depois eu vou para a ciência da natureza, depois eu volto para a matemática, e aí também tem um problema. Aí você pode falar, Felipe, mas psicologicamente falando, se eu faço 10 questões de matemática, 10 questões de ciência da natureza, eu vou estar descansando uma outra parte do cérebro, porque eu estou vendo ciência da natureza. E eu vou falar, beleza, isso está certo, mas eu vou falar o porquê que tem uma outra parte muito negativa em fazer isso, que é o controle do tempo. É o controle de quantas questões você já fez, tá? Quando eu falar a estratégia que a gente tem que adotar, vai ficar muito claro o porquê que essas outras estratégias que eu citei aqui não tem essa base, que é o fundamento principal de uma estratégia de prova. Beleza? Principalmente voltado por Enem, no caso, né? Que tem um TRI. Então, beleza. Então, Felipe, você já falou várias estratégias aí, que são erros comuns que o pessoal comete, né? Qual que seria a melhor estratégia? E aí, antes de entrar, eu vou falar algo paradoxal agora. Antes de entrar na melhor estratégia, eu quero dizer o seguinte, não tem uma melhor estratégia universal para todo mundo. Por quê? Porque depende do nível que você está. E é isso que eu vou falar aqui. De acordo com o tempo que você está fazendo um simulado, eu vou falar o que você deve fazer. Porque imagina só que você é uma pessoa que faz continha muito rápido. Você tem a mãe fazendo continha. Então, sei lá, o problema de tempo, você não tem problema de tempo. Então você faz a prova do Enem em 2 horas, a prova de matemática, né? Outra pessoa faz a prova em 3 horas e 20. Você concorda que você tem que adotar uma estratégia diferente dessa pessoa que faz em 3 horas e 20? Então, tem uma individualidade, assim como qualquer processo. Então, a gente tem que adaptar uma estratégia para cada pessoa. Eu vou colocar de maneira geral aqui, tá? E aí você vai ver onde é que você está se encontrando e o que você tem que fazer. E, pessoal, é muito comum. Eu falo isso pelos alunos, diversos, mais centenas de alunos que eu tenho. Eu passo uma estratégia de prova, a galera fala assim, entendi, mas demora a começar a colocar em prática, tá? Então, assim, a gente tem que colocar em prática o mais rápido possível. Chega lá, aplicar isso. E eu te falo mais ou menos em média pelas correções individuais que eu já fiz de vários alunos meus, mais ou menos aí pela 3ª, 4ª, 5ª vez que começa a aplicar essa estratégia, começa a entender mais o fundamento da estratégia e começa a sair de uma forma muito mais natural, muito mais espontânea, tá? Porque no começo, se você não tem hábito de uma coisa, para você aplicar aquilo, parece que você está dando volta no mundo, parece que é um trabalho muito maior, parece que não faz sentido, mas faz sentido depois que a gente aplica. É natural.
Então, olha só, eu falei que a estratégia, né, ela tem que se adaptar a cada um. Se adaptar ao que exatamente? Ao ponto principal, que é o tempo que você gasta para fazer um simulado. O tempo que você gasta para fazer 45 questões. Se você faz em menos tempo, se você faz em mais tempo, a estratégia vai mudar um pouco. Mas antes de eu entrar já direto na estratégia, eu quero falar um ponto. Como que a gente sabe discernir o que é uma questão fácil, médio e difícil? Tem várias formas. Eu vou falar algumas aqui. A primeira é, como é que a gente, por exemplo, matemática básica. Matemática básica, o que é matemática básica? Razão e proporção, unidade de medida, escala, porcentagem, matemática financeira, interpretação de gráfico, questão de lógica, MMC, MDC e quantidade de divisores. Isso aí praticamente engloba matemática básica. Praticamente matemática básica, 80%, 70% dos exercícios são questões fáceis. Vão ter questões médias e também vão ter questões difíceis de razão e proporção, mas é a minoria. Então, só de bater o olho numa questão e ver que é, por exemplo, uma questão de porcentagem, já tem uma altíssima chance de ser uma questão fácil. Felipe, por exemplo, e as questões difíceis? A gente pega as questões difíceis, por exemplo, análise combinatória. Então, eu não me recordo de uma questão de análise combinatória que seja fácil, tá? Então, 90% das questões de análise combinatória são questões difíceis e algumas são médias, tá? Questões de probabilidade são questões difíceis, função de segundo grau são questões difíceis, logaritmos são questões difíceis, então a gente tem, assim, 90% de chance de já ser uma questão difícil. E aí vai no ponto, você pode estar perguntando assim, Felipe, o que é uma questão difícil? Como é que o TRI, como é que o Enem considera uma questão difícil? Porque o difícil para você pode ser fácil para mim. Simples. Tem duas coisas que interferem para o TRI classificar uma questão como fácil, médio e difícil. A primeira é pelas habilidades e competências que envolve aquele item, aquela questão. E a outra coisa é em relação à porcentagem de acerto que teve aquele item, né, aquela questão. Porque essas questões elas são testadas antes de ir para o Enem. Então eles testam essas questões, já sabem as habilidades e competências dessas questões e veem a porcentagem de acerto dessa questão. Dados esses dois fatores, a gente vai determinar se uma questão é fácil, médio ou difícil. Então essas questões que eu falei, logaritmo, análise combinatória, probabilidade, função do segundo grau, já são questões que já envolvem habilidades e competências que é característica de questões difíceis, certo? Então, primeiro fato é esse, é saber as matérias, é conhecer o Enem. Quanto mais a gente conhece o Enem, mais a gente conhece os padrões do Enem, fica mais fácil discernir. Então, o primeiro ponto que você pode discernir é conhecer as matérias. Essas matérias que eu falei, você vai saber se é a questão em geral, né, fácil, médio ou difícil. A questão de geometria plana, geometria espacial, normalmente são questões médias. Função de primeiro grau, normalmente são questões médias. Normalmente são questões médias. Então você vai conhecendo o padrão do Enem e você vai saber o nível de dificuldade de cada questão. Beleza? Isso é o primeiro aspecto que a gente pode discernir uma questão. Então, dado isso que eu falei, dependendo, você pode olhar uma questão. Você nem lê a questão, mas você viu que é uma questão de log. E você vai falar, opa, isso aqui tem um 95% de chance de ser uma questão difícil, certo? Você nem leu a questão. E outras vezes você pode ler a questão, você vê que é uma questão muito complexa e falar, opa, isso aqui é uma questão muito difícil, está exigindo vários raciocínios aqui, eu tenho que aplicar, sei lá, Pitágoras junto com o volume, junto com a área total e olhar a tabelinha, tal, envolve muita habilidade, muitas competências, então isso aqui vai ser uma questão difícil, normalmente uma questão demorada. Beleza? Então, tem várias formas de a gente descobrir se uma questão é fácil, média ou difícil. Dado isso, bora para a estratégia. Então, olha só, a estratégia, lembra que o objetivo principal, a base, o fundamento é o quê? Meu Deus, os vizinhos estão quebrando aqui alguma coisa, então alguém invadiu minha casa. Mas enfim, o fundamento é a gente otimizar nossa energia para fazer os exercícios fáceis, depois os exercícios médios e depois os exercícios difíceis. A ideia é essa. Então, o que a gente vai fazer? Se você fez um simulado hoje, você viu o tempo que você gastou nesse simulado. Se você gastou mais de 3 horas nesse simulado, você vai marcar entre 8 a 9 questões para fazer depois. Calma que eu vou explicar. Então só tem uma noção aí. Vamos ver em qual categoria você se encaixa aqui. Se você está fazendo entre 2 horas e 45 e 3 horas, você vai marcar mais ou menos entre 5 e 6 questões para você fazer depois. E se você está fazendo em menos de 2 horas e 45, você vai marcar ali de 3 a 4 questões para você fazer depois. Felipe, como assim marcar questões para eu fazer depois? Vamos lá. Você está fazendo a prova do Enem, está lá na questão 136. Você viu a primeira questão, uma questão fácil, você fez, tá uma porcentagem, marcou outra questão fácil, interpretação de gráfico, boa. Depois chega uma questão de análise combinatória. Você falou, opa, questãozinha do capiroto. Você vai marcar essa questão para fazer depois. E aí tem muita gente que fala assim,
pode surgir a seguinte dúvida. Felipe, mas veja, se eu... Porque olha só, a gente pode marcar uma questão, só abrindo parênteses aqui, a gente pode marcar uma questão com três critérios. A primeira, você vai conhecer as matérias e você vai saber se é uma questão fácil, média ou difícil. Cai uma questão de análise combinatória, provavelmente é uma questão difícil. Ou, no mínimo, é uma questão média. Então, você viu lá as respostas em combinação, coisas do tipo, você fala, opa, vou marcar para fazer depois. Então, você nem leu a questão. Você nem leu. Você bateu o olho e falou, questão difícil, marquei. Você não perdeu tempo nenhum. O outro ponto é você ler a questão. Quando você acabar de ler a questão, você já consegue ter uma noção do que você tem que fazer naquela questão e você sabe que é uma questão difícil ou uma questão que vai exigir muito tempo. Beleza? Então, você vai marcar a questão aqui. E a outra é você tá fazendo a questão, começou a desenvolver a questão, ficou lá 2, 3 minutos e falou, nossa, estava dando muito trabalho, eu vou marcar essa questão aqui porque seria uma questão difícil, eu vou marcar ela para fazer depois. Beleza? Então, em relação a ver que é uma questão difícil, você tem essas três situações aqui. Ou conhecer a matéria, ou você lê a questão e viu que é uma questão difícil, ou você começa a fazer e viu que é uma questão difícil. Então, tem esses três fatores. Meu dedo tá dando cãibra aqui. Então, tem esses três fatores. Para saber se é uma questão difícil, você vai passar por uma dessas três fases aqui. Então, você fez isso e você vai marcar a questão. Então, dependendo se você nem leu a questão, você vai marcar ela, ou dependendo você leu, viu que é difícil, você vai marcar ela, ou dependendo se você tentou desenvolver, e você vai marcar ela. E aí, pode surgir a seguinte dúvida. Felipe, mas se eu já li a questão, será que não faz sentido eu já gastar um tempo maior para tentar resolver ela? Porque senão eu vou ter que ler ela de novo. E aí, eu quero abrir um parênteses aqui. Seguinte, quando você faz uma redação, se você fizer uma redação agora, nesse exato momento, e você me entregar a redação, certo? Aí eu vou ler a redação, então aí eu vou falar assim, dá uma revisada aqui. Aí você vai dar uma revisada na redação. Provavelmente você vai encontrar um errinho ou outro. Agora você me entrega a redação, toma um banho, dá uma caminhada, volta 3 horas depois e releia a redação que você me entregou. Provavelmente você vai conseguir enxergar coisas que você não estava enxergando no momento que você escreveu. Então tem esse lado positivo, você não vai estar perdendo tempo de ter que ler essa questão de novo. Até porque você não vai fazer isso com 30 questões, você vai fazer isso, como eu já falei, de 3 a 9 questões de acordo com o seu tempo, tá beleza? E tem questões que você não vai nem ler. Então segura aí que você vai, pelo menos você vai ler, sei lá, umas 4 questões. Você vai gastar 1 minuto, 1 minuto e meio lendo essas questões que você vai marcar para fazer depois. O restante você não vai precisar fazer isso. Então tem esse parênteses, então tem esse lado positivo também de você voltar na questão que talvez você pode ter, naquela questão que você leu, né? Você pode ter um feedback ou um insight de como resolver aquela questão. Então, dado esse parênteses, vamos prosseguir. Então você vai marcar as questões que você julga ser difícil, pelos esses 3 modos que eu falei, ou você julga ser demorada, tá? Então pode ter uma questão que vai ser de razão e proporção. Sei lá, uma questão de geometria espacial, mas que você olhou e falou, nossa, isso aqui vai dar trabalho demais, eu tenho que testar todas as alternativas, eu tenho que fazer muita conta. Eu sei fazer isso, mas eu vou marcar ela para fazer depois. Então, esse é o segundo tipo de questão. E o terceiro tipo de questão é aquelas questões que você não sabe. Então, você vai marcar essas 3 questões. Então, se você acabou de fazer o simulado e você está fazendo entre 2 horas e 45 e 3 horas, você vai marcar aí de 6 a 7 questões que estejam nessa faixa. Questões que seja muito difícil pelo TRI, questões que dê muito trabalho ou questões que você não saiba fazer. Dado isso, já expliquei essa parte, introduzi aqui, expliquei detalhadamente. Então você tem que marcar essas questões. E você vai entendendo por que você vai marcar essas questões. Beleza, Felipe? Então já sei que eu tenho que marcar essas questões. Então o que vai acontecer? Você vai fazer na prova. Você vai fazer na prova e vamos supor que você marcou 6 questões para fazer depois. Então vamos supor, você foi até o final, gastou 2 horas e 10 e falta mais 6 questões para você fazer. Olha só que legal. Primeiro, quando você utiliza essa estratégia, não corre o risco de você não ler nem, tipo assim, não dá tempo, né? E você deixar de fazer uma questão fácil. Você nem lê uma questão fácil. Cara, entende? Isso destrói a sua nota. Se você chega no final e falta tempo e você deixa de fazer umas 3, 4 questões sem nem ler a questão, isso destrói a sua nota. Você vai lá para baixo, porque pode ser 4 questões fáceis que você nem leu. Imagina a questão lá que tá pedindo uma porcentagem de 30% de alguma coisa. A questão mais fácil da prova. Aí você foi e errou 3 questões assim. O TRI vai jogar essa nota lá para baixo. Certo? Então você não vai correr esse risco. E quando você acabar, você vai estar mais tranquilo. Você vai pensar o seguinte, pô, beleza. Falta, sei lá, vamos supor aqui, eu tenho meia hora para fazer 6 questões, 7 questões, são questões difíceis.
Talvez não dê tempo, beleza. Mas se não der tempo, você vai deixar de resolver uma ou duas questões que sejam difíceis e questões que você não sabe fazer. Então perceba que você otimizou a sua energia para fazer as questões fáceis, médias, e o que sobrou você fez as questões difíceis, tá? Então é essa a ideia que a gente tem que ter. Dado isso, tem mais um detalhe. O detalhe que eu vou falar é o seguinte. Todo mundo, sem exceção, todo mundo comete esse erro que eu vou falar agora. Qual o erro, Felipe? Teimosia ou obstinação ao querer resolver uma questão. Como assim, Felipe? Lembra que eu falei daqueles 3 tipos de questões que você tem que marcar para fazer depois? Ou questão difícil, ou questão que exige muito tempo, ou questão que você não sabe fazer. Então você tá lá fazendo, e você pode estar pensando agora, Felipe, mas eu não sei fazer nenhuma questão, vou marcar 30 questões e fazer depois. Aí você tem que tomar vergonha na sua cara e estudar o conteúdo para você saber fazer as questões do Enem. Então voltando aqui, é o seguinte. Então vamos supor que você tá lá fazendo as questões, e aí você leu a questão, começou a resolver, e você fala assim, cara, eu sinto que eu consigo resolver esse exercício. Exercício do capiroto, mas eu sinto que eu consigo resolver esse exercício. E aí você fica lá, batendo a cabeça na parede, 10 minutos numa questão. Cara, não seja teimoso. Aprende a pular a questão o mais rápido possível. Aprende a pular a questão o mais rápido possível, se você não souber. Imagina o seguinte, você tá lá fazendo a prova, aí você vai e fica 15 minutos numa questão. E já era o seu psicológico. Porque a mulher vai, ou o cara tira lá o ticketzinho de meia hora de prova, você fez 4 questões. Você fala, meu Deus, tô lascado. Ficou 15 minutos na questão, ou seja, você foi teimoso de ter ficado numa questão. Beleza? Então, não seja teimoso de ficar numa questão. Aprenda a, opa, isso aqui é uma questão que vai demorar muito tempo, vou pular. Isso aqui é uma questão difícil, eu vou marcar pra fazer, pular não, marcar pra fazer depois. Isso aqui é uma questão que eu sei fazer, mas que vai gastar muito tempo, tranquilo, vou marcar pra fazer depois. Então não seja obstinado, tá? Não seja obstinado. E todo mundo comete esse erro. Se colocar numa escala de 0 a 10, talvez você seja 1 ou talvez você seja 10. Mas você é esse cara um pouquinho teimoso. E a gente tem que tirar isso. Tem que tirar isso, beleza? E um detalhe aqui muito importante é... essas estratégias de prova que eu estou passando aqui para você nesse momento, ela já foi aplicada por centenas de alunos. E eu corrijo os simulados individuais. Então eu sei as estratégias que as pessoas utilizam. Eu utilizo essa estratégia. Tem uma famosa frase que fala assim, skin the game, ou seja, pele em risco. Eu não passo para você o que eu não faço comigo. Felipe, mas você não precisa fazer a prova do Enem, mas eu sempre faço simulados e todo ano eu faço o Enem. Então, quando eu chego lá e tem uma questão, por exemplo, de log, que é uma questão que eu sei que vai demorar, eu marco para fazer depois. Mas eu sei fazer a questão. Beleza, mas eu vou marcar para fazer depois, porque é a estratégia que eu passo para você. Então eu aplico em mim e vejo se tem fundamento, se otimiza o meu tempo, se otimiza a minha pontuação. Beleza? Então, isso é um detalhe importante. Então, dado isso, não seja teimoso. E tudo isso que eu falei aqui agora entra na parte da estratégia de prova básica. Olha que louco! Olha que louco! Entra na parte da estratégia de prova básica. E agora eu vou começar a falar algumas coisas mais avançadas. E aí, dependendo do nível que você tiver, eu já falo o seguinte, calma, calma. Porque a ideia é que tudo que eu falei de marcar as questões e fazer depois, isso pode soar um pouco louco. Pelo amor de Deus, se você chegou até aqui nesse vídeo, já curte, compartilha, manda pros brothers. Virei YouTube agora. Compartilha, manda pra galera, manda pras suas amigas, se ajudou, compartilha. Mas eu quero te falar o seguinte, se você chegou até aqui, não adianta você ver esse vídeo e não colocar em prática. Você gastou o seu tempo à toa, inutilmente. Então coloca alguma coisa em prática, beleza? Não fique no piloto automático. Ah, estratégia legal. Muito legal, mas legal. E não faz nada. Então, utiliza, põe em prática isso que eu tô passando para você. Faz esse 1, 2, 3 simulados e você vai ver que dá resultado, beleza? Show! Então, isso aqui é uma estratégia básica. Beleza, Felipe? Cabuloso! E a estratégia avançada? A estratégia avançada, ela segue o mesmo princípio, porém a gente tem algumas coisas a mais. Felipe, como é que eu vou saber se tem que fazer estratégia básica ou avançada? Depende do nível que você tá. Se você está fazendo em mais de 3 horas, você não vai conseguir fazer estratégia avançada. A ideia é você já estar acostumado a marcar as questões, tá? Você já ter acostumado com isso e você já ter um controle de prova maior. Esse fato de marcar as questões, imagina o seguinte, imagina que você está fazendo a prova em 3 horas e meia. O ponto é, você não vai ter 3 horas e meia para fazer a prova de matemática do Enem, a não ser que você chute todas as questões da ciência da natureza. A ideia é, quando você utiliza essa estratégia, você vai deixar sim de fazer umas 6, 7 questões de matemática.
Só que você vai deixar de fazer 6, 7 questões difíceis. Ou questões que você não sabe, que provavelmente não vão ser questões fáceis. Beleza? Então, até para quem está muito lá atrás, que não sabe nada, você vai utilizar essa estratégia e você vai... Show! Você vai avançar. Beleza? Então, de novo, Felipe, o que difere a estratégia básica da avançada é alguns detalhes. O primeiro detalhe, que é o que eu falei que tem uma dica de ouro, que é agora. A dica de ouro, talvez, para, sei lá, 30%... Opa, bati no fone. 30% da galera que está assistindo esse vídeo vai falar, nó, faz sentido. E 70% vai falar assim, não entendi nada. Beleza? Então, tô falando isso para mudar essa porcentagem. Tomara que seja agora 50-50. A dica de ouro é, sabe essas questões que você marcou para fazer depois? Provavelmente, aí já começa a entrar na estratégia avançada. Vamos lá, é lapidar a estratégia agora. Então, essas questões que você marcou para fazer depois, provavelmente quando você voltar nelas, você vai conseguir fazer algumas e outras você não vai conseguir fazer. E aí, vamos supor que você não conseguiu fazer 4 questões. Você vai chutar essas questões. Entra o ponto assim. Como você vai chutar essa questão? De qualquer forma? Não. Você não vai chutar de qualquer forma. Tem uma estratégia para chutar as questões. E aqui, não é o objetivo desse vídeo, tá? Olha que louco. Mas eu poderia fazer um vídeo aqui de 2 horas falando como chutar uma questão. Pelas alternativas, enfim, tem um mundo de coisa aqui dentro que eu não vou entrar aqui agora, senão vou me perder, vou desviar do assunto. Mas você não pode, com raríssimas exceções, tá? Você não pode simplesmente chutar mandou eu escolher. As questões do Enem seguem um padrão e a gente consegue eliminar algumas alternativas. Então, é possível, por mais que uma questão que você não sabe de nada, você utilizar outro raciocínio e eliminar 1 ou 2 ou até 3 alternativas, tá? Então, aumenta a sua probabilidade de acertar a questão. Então, isso já começa a mudar. Você tem alguns padrões em mente sobre o Enem, você mudar do básico ao avançado. Esse é o primeiro ponto. O próximo ponto da estratégia, o segundo ponto da estratégia avançada, é você utilizar as alternativas ao seu favor. Como assim, Felipe? Seguinte, quando você está fazendo uma questão, vamos supor que ele pediu ache o x de alguma coisa, certo? Aí você está calculando alguma coisa, você está calculando lá 25 vezes 30, que é a resposta final, no seu raciocínio. E você vai olhar para as alternativas, as respostas estão 10, 12, 15, 18, 21. Você está fazendo 25 vezes 30, você está achando um número gigantesco que nem tem nas alternativas. Então, quando você, isso aqui já é um pouco avançado, quando você está fazendo as contas e está de olho nas alternativas, você vê se o seu raciocínio está coerente ou não. Então, muitas vezes você não tem que seguir o seu raciocínio até o final para você falar assim, opa, estou fazendo besteira. Tá ligado? Quando você resolve tudo e chega no final falando, nó, achei 700, as respostas aqui, 2, 3, 8 e 10 e 12. Entende? Então, quando você está de olho nas alternativas, muitas vezes você não precisa seguir o seu raciocínio até o final para você saber se você está no erro ou não. Então, esse é um detalhe muito importante. O outro detalhe muito importante que eu vou falar aqui também, que pode ser aplicado na estratégia básica, é você reler o comando da questão. Isso parece assim, retardado. Felipe, eu já escutei isso de todo mundo. O meu pai, a minha mãe já me falou para eu reler o enunciado. Mas você relê? Você relê? Vou te dar um exemplo aqui, uma pegadinha tosca do Enem. Ele fala que... Não vou falar os números aqui ao certo, mas só pra gente ter uma ideia. Tem uma quantidade de funcionários na loja e essa quantidade de funcionários consegue produzir, sei lá, eu vou falar um número aqui, 30 mil folhas. 30 mil folhas. Quantidade de funcionários consegue produzir 30 mil folhas. Não, vamos falar número, vamos falar número. Vamos lá. Tenho 7 funcionários e ele consegue produzir 30 mil folhas. 7 funcionários conseguem produzir 30 mil folhas. E aí eu preciso produzir 65 mil folhas. Qual é o total de funcionários que eu tenho que chamar? Aí você vai fazer uma regra de 3. 7, 30 mil, x, 65 mil. Aí o x que você vai achar é a quantidade total de funcionários. E aí você vai ter a resposta lá, você vai marcar isso. Só que na verdade ele pediu o quê? Quantos funcionários você tem que chamar. Então, para você não cair nessa pegadinha, você tem que reler o enunciado da questão. E você não vai cair nessa pegadinha. Então isso aqui é mais uma estratégia, né? Na verdade, uma estratégia de prova, mas é uma estratégia geral, independente da estratégia que você vai usar, que você tem que utilizar isso, tá? Reler o enunciado. Então vamos para a quarta parte, a parte mais importante dessa parte da estratégia de prova avançada, que é o seguinte. Tem muita gente que vai fazer a prova e eu posso perguntar para a pessoa assim, você revisa a prova no final? E a pessoa vai falar,
eu reviso. E eu vou perguntar, como você revisa? Aí a pessoa vai falar, eu dou uma olhadinha. Só que essa olhadinha, na verdade, não adianta de nada. É a realidade. Então tem que ter um método eficaz para você revisar a prova. Felipe, que método que é esse? Vou falar um método top, mas muito top, que funciona muito. Vou contar aqui exemplos que aconteceu comigo, com alguns alunos meus. O método é o seguinte, só que esse método, lembrando, é para avançado, ou seja, você já tem que estar fazendo em um tempo menor, você já tem que estar com tudo que eu falei aqui antes, na mente, na consciência, saindo naturalmente. Aí você vai adotar esse ponto. Como é que é esse ponto? Na hora que você estiver fazendo as questões, 136, 137 na hora da sua prova lá, fazendo as questões, você vai ter marcado algumas questões para fazer depois. E você também vai marcar algumas questões fáceis para você refazer. Felipe, que questões fáceis são essas? Posso citar vários exemplos. Por exemplo, uma questão que você fez, você falou assim, opa, fácil demais para ser verdade. Outro tipo de questão, não, estou sentindo que essa questão tem uma pegadinha, mas está muito fácil. Outra questão, por exemplo, uma questão de interpretação de gráfico, e aí tem as alternativas A, B, C, D, E. E aí aí ele está perguntando assim, qual alternativa é verdadeira? Ele está falando A. O gráfico está indicando, falando que a média tem de 25 mil pessoas. Aí você lê a alternativa A e você fala, opa, está de acordo com isso aqui, tá? Então a alternativa A é verdadeira. E você nem lê A, B, C, D, E, tá? Isso não tem nada de certo ou errado. Mas esse tipo de questão que envolve outras alternativas, se você não leu ela e você simplesmente marcou a letra A, marca ela para você revisar também. Então são esses tipos de questões que você vai marcar para revisar. Felipe, quantas questões eu vou remarcar? Eu vou marcar, né, para revisar. Você vai marcar a quantidade de questões que o seu tempo permitir. Se você está fazendo a prova em 2 horas e 10, você consegue marcar várias questões. Se você está fazendo a prova e o tempo está curto, você vai conseguir marcar 2, 3 questões. Tá? Então você marca as questões fáceis, essas questões que eu falei aqui, alguns exemplos para você refazer. A revisão implica em refazer. Então quando vamos lá, você está na prova, vamos simular tudo aqui de novo. Você está na prova, marcou algumas questões difíceis para você fazer, você vai ter marcado algumas questões fáceis, põe um quadradinho na frente para você refazer. Acabou a prova inteira, você vai voltar, fazer as questões difíceis, beleza? As questões difíceis. Acabou de fazer as questões difíceis, você vai voltar e refazer. Grava isso. Refazer. Então você não vai simplesmente ler e ver suas contas e falar, legal, não, tá certo. Não, você vai refazer, beleza? Você vai ler de novo e você vai fazer as continhas de novo, beleza? E aí, 2 coisas. Você pode estar falando assim, Felipe, mas nesse momento o meu cérebro ele já está fritando, eu não quero refazer. E é esse pensamento que vai passar na sua mente. Porque você já vai ter feito 2 horas e meia de prova de matemática, você não está aguentando mais ver número, mas você tem que refazer as questões. E a segunda coisa que eu quero falar é o seguinte. Hoje é sábado, eu estou fazendo esse vídeo aqui sábado, 10h20 da noite. Ontem eu estava corrigi 7 simulados individuais da minha turma aqui de BH. E teve uma menina que, ela adotando esse método, ela marcou algumas questões para refazer e ela mudou 3 questões que ela refez. E ela acertou 37 questões. Olha que louco. Imagina, em vez de você acertar 34, você acertar 37 e ter acertado 3 questões fáceis a mais. Sua nota sobe 60, 70 pontos. Tranquilo. E eu falo isso porque toda vez que eu faço simulados, eu vou fazendo simulados ao longo do ano para ir aprimorando essa estratégia. Toda vez que eu marco ali 6, 7 questões para refazer, eu encontro erro em alguma questão fácil. Por quê? Um erro de continha, um erro de enunciado. Então, quando a gente refaz isso, a gente aumenta muito nossas chances. Beleza? Então, fica aqui essa parte até o avançado. Então, ou seja, tem muita informação. Você tem que pelo menos pegar aí 20% e colocar em prática. Depois que você pegar em prática, assiste o vídeo de novo e vai aplicando isso, beleza? Então, a gente viu aqui a melhor estratégia de prova. Veja que a melhor estratégia de prova não é simplesmente de maneira rígida. Ela se incorpora à sua individualidade, beleza? E eu tenho uma notícia ótima para te dar. Eu vou te presenciar, você que assistiu o vídeo até agora, eu vou ter uma notícia ótima para você. A notícia ótima é o seguinte, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um canal, o maior canal de matemática para o Enem. E lá eu disponibilizo alguns simulados com correção, tá? Então, você vai chegar lá, vai ter um simulado, vai ter as 45 questões, vai ter a correção dessas 45 questões e vai ter eu falando dessa estratégia de prova, as questões que são fáceis, médias e difíceis, algumas questões que devem ser puladas e todos esses detalhes que eu falei aqui para você, eu vou estar destrinchando lá na correção.
Beleza? Então, muito obrigado pela atenção e tamo junto!